Muito boa noite, estamos começando mais um Júlio César 8h30 no seu canal do YouTube ou pelo Facebook. Para você que já está aí ligadinho com a gente, deixa o seu likezinho, inscreva-se no canal, participe com a gente. E você já sabe, hein? Você pode ser o próximo a estar aqui sentadinho nesse sofazinho de 2 lugares, um bate-papo com o Júlio César todas as quintas-feiras aqui pela internet. No oferecimento da Exucre Uniaselv, hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com o pai e muito mais do que pai, né? Um paizão do Wayne e da Juliana, o cirurgião dentista Cristiano Hilbert Briguente. Boa noite, Cris! Boa noite, Júlio. Boa noite, internautas. É um prazer, Júlio, fazer parte do teu programa, ter sido convidado para ser entrevistado. Eu, particularmente, gosto muito de uma conversa, acho extremamente interessante ouvir histórias das pessoas. Espero contribuir bastante e a gente bater um papo bem legal. Sem dúvida nenhuma, eu que agradeço, né, a sua participação aqui para enriquecer o nosso canal, né, e ter conhecimento aí de muitas coisas que o Cristiano, né, popularmente Cris, né, traz aí pra gente no nosso dia a dia. Já mandaram um grande abraço para essa guerreira Melissa, né? Aguenta esse menino todos os dias em casa. E também um grande abraço para o meu grande amigo, seu Zé Briguente e a dona Beth lá em Orleans, ligados e curtindo aí o programa. Sem mais delongas, nós já vamos conversar. Você é natural de Orleans ou é natural de Lauro Miller? Júlio, na verdade eu sou natural de Orleans, eu morei 4 anos em Orleans. E pelas oportunidades de trabalho, o pai começou a trabalhar no sindicato dos mineiros aqui em Lauro Miller. E com 4 anos a gente veio para cá. Aí passou toda a infância, estudei no Visconde, o primeiro ano do 2º grau no Walter Othausen, e depois fui para Florianópolis, fazer o 2º grau em Florianópolis. E nesse intervalo de tempo, o pai voltou para Orleans. Vocês moravam aqui na rua Henrique Lage, né? Na rua Henrique Lage, onde mora hoje o Dido de Brida. Durante bastante tempo a gente morou ali. Muitas vezes a gente foi atendido ali pelo seu Zé Briguente, né? Grande Zé Briguente. E herdou a cadeira de dentista do pai? Cara, é mais ou menos assim, eu não vou dizer que é inevitável, mas a pessoa que você mais admira, a pessoa que te orgulha do que faz, é inevitável que tu acabe gostando do que ele faz, admirando, e se tu tiveres oportunidade de fazer, assim, ó, as opções, eu acho que a gente escolhe a profissão quando vai prestar vestibular um pouco cedo, mas as opções são muitas, mas inevitavelmente a gente acaba pela admiração que tem, seguindo esse caminho. Sem dúvida nenhuma, né? E é uma profissão muito bonita. Aliás, os odontólogos brasileiros são dos mais renomados do mundo. Eu sei de gente, inclusive da família, né, que saiu de lá dos Estados Unidos para vir fazer tratamento odontológico no Brasil, porque o Brasil é referência em odontologia e periodontia. E essa profissão, ela é realmente reconhecida? Você acha que você é satisfeito com a profissão que você está? Ou... Sim, com certeza. Assim, ó, eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina e a gente tem professores na universidade com renome internacional. Eu tenho colegas de faculdade que hoje ministram aulas, tem 2 colegas, um ministra aula em Portugal e outro nos Estados Unidos. Então, cara, é uma profissão extremamente bem reconhecida, é uma profissão gratificante, é uma profissão legal. Com o passar do tempo, muitas pessoas começaram assim, no início nós éramos em menos dentistas, mudou um pouco a área de atuação, mas é uma profissão gratificante o que se faz. Ô Cris, você falou que é da Universidade Federal de Santa Catarina e eu vou aproveitar até para fazer um pequeno comentário para te fazer a pergunta e saber da tua opinião. Aliás, a universidade pública no Brasil, né, que deveria ser para as pessoas que não têm condições de pagar uma universidade particular, acaba se invertendo, né? E nesse contratempo, claro, porque todos têm o mesmo direito, né? Eu creio que deveria ser assim, mais ou menos o que você faz, né? Servir um pouquinho a pátria, servir um pouquinho a nação daqueles que te ajudaram a chegar e a se formar numa universidade pública. Você optou pelo serviço público, você é dentista da rede pública municipal de saúde bucal. Por ter feito faculdade pública, eu optei justamente por fazer isso. Eu tenho comigo, o que eu tinha de planejamento? Eu tenho meu consultório já há 20 anos. Sim. E eu tenho meu planejamento. A princípio,
era para mim me aposentar no serviço público e depois continuar prestando serviço com uma intensidade menor no consultório. Mas eu me sinto muito bem trabalhando no serviço público justamente por isso. Nós não tivemos custo nós tivemos que batalhar para entrar, com certeza. Há tempos atrás o vestibular era extremamente concorrido. E aí muito concorrido, e eu acho que a contrapartida que a gente tem que dar é isso. E eu me sinto muito bem trabalhando no serviço público. Eu, assim, ó, claro que a partir do momento que tu começa a colocar regras nas coisas, começa a ficar assim muito... parece uma coisa de países que exigem, né? Mas assim, poxa, quem estudou lá na universidade pública, né, gratuita, deveria pelo menos os 2 ou o primeiro ano, né, trabalhar e exercer a profissão gratuitamente, não gratuitamente sem salário, sem remuneração, sim, com remuneração, mas de uma forma assim para o povo, né, em retribuição. Mas tudo bem, enquanto não se muda, existem ainda algumas boas pessoas que têm o bom senso, como o Cris, que acaba colocando isso em prática. E o seu Zé Briguet está aposentado, né? O pai se aposentou. O pai se aposentou há uns 10 anos. O pai se aposentou e descansou. Está descansando mesmo. Está descansando, curtindo os joguinhos do Criciúma. Sempre, né? Curtindo a paixão dele. A paixão dele. Daqui a pouquinho nós vamos falar do futebol. Agora, eu citei aqui que você é pai da Juliana. Júlia. Da Júlia, né? Em homenagem à Juliana, foi isso? Sim. Então, desculpa, Júlia, eu te chamei de Juliana, mas é um prazer ter a Júlia, né? Eu que sou Júlio, sempre digo, quando tem alguma Júlia aí, é em homenagem ao Júlio César, o imperador de Roma. Não a mim. Mas é uma história bem legal, porque na verdade o Júlia é em função da Juliana. Sim. Porque a Juliana era afilhada do meu pai, ela vivia na nossa casa, era assim, para nós mais do que uma irmã. E a homenagem com o mesmo nome a gente achou que ficaria muito forte. Certo. E hoje a Júlia, minha filha, contando essa homenagem, quando ela fala para a tia Kate, para o tio Marco, eles se derretem, porque exatamente ela assim, seria muito forte o mesmo nome, mas a homenagem para a Juliana, minha prima. Ô Cris, se você me permite, para o internauta que talvez não esteja entendendo o que estamos falando, o Dr. Marco Bertoncini Cascais é tio do Cristiano, né? E quando ele morava aqui em Lauro Miller, né? Incrível o que aconteceu, ele perdeu uma filha, né, num acidente de bicicleta com um caminhão, né? A menina bateu no caminhão, atropelou e teve traumatismo que levou ao óbito, né? Foi assim uma comoção enorme, né? Porque o Dr. Marco, um médico muito querido, né? E conta a história que ele era o médico que estava de plantão naquele dia no hospital e ele que atendeu, né? Então, assim, a gente tem que passar para o pessoal entender de onde é que está vindo essa homenagem. Mas sabe onde é que eu quero chegar com relação à homenagem? A Wine, né? Um nome bastante atípico. E de onde é que vem esse nome do Wine? Júlia, eu quando te falasse um paizão, eu me considero um paizão. Sim. Eu acho que assim, o maior desejo que eu tinha na vida era de ter os filhos. Certo. E a Juliana do tio Marco estudava com a Melissa, minha esposa, as coincidências da vida. E por isso, de comum acordo, a gente já tinha nome, tanto para menino quanto para menina. Certo. E a história do Wine, o Wine é o meu avô, pai da minha mãe. O nome dele era Henrique Ernesto Hilbert. Ele, quando eu nasci, inclusive, ele era prefeito de Orleans. De Orleans, 72. E ele era chamado de Heine porque Heine é um em alemão, número 1 em alemão. Ele era o filho mais velho, era chamado de Heine. E aí, trazido isso para o português, eles foram mudando a grafia. E acabou como a gente escreve hoje, H-A-I-N-E. E desde que a gente está junto, o vô sempre foi uma figura, cara, uma pessoa fora do comum. Eu tinha dado essa ideia para a Melissa disse assim, não, quando nós tivemos esse menino... E aí, inclusive, meus primos, um dia eu falei, a gente correu bastante atrás para ter os filhos, ficamos muito felizes quando os tivemos. E eu falei para os meus primos, eu disse assim, se alguém tiver a mesma vontade, fique à vontade. O vô é nosso. E quando a Melissa engravidou na segunda gestação do menino, o nome já estava escolhido. Já estava escolhido, o Wine. É único, eu acho assim, é um nome bonito, um nome muito forte, mas é único. É o número 1. O número 1. O número 1. E o teu avô trabalhou por último com ferraria? Cara, o meu avô sempre, ele trabalhou sempre com ferraria, ele tinha a fundição forte em Orleans. Sim.
E aí, quando ele foi prefeito, ele deixou na mão dos outros. E aí o andamento das coisas não foi tão bom enquanto ele estava lá. E depois, quando saiu da prefeitura, depois de se aposentar mesmo, ele mantinha uma ferraria atrás de casa e até só boa para parte da fazer vida. servicinhos artesanais. Sim, serviços artesanais. Coisas boas, coisas de qualidade. A maioria dos agricultores aqui, produtos agrícolas, vou fazer, produtos não, são insumos, os insumos, implementos agrícolas, obrigado. Isso. O vô fazia, na hora de temperar uma faca, o vô era... Fazer uma ferramenta era com ele. Fazer uma ferramenta era com o seu Aine. Que legal, né? Deve ter trazido lá dos antepassados da Alemanha, né? Sim, sim. O velho alemão que veio para o sul de Santa Catarina, foi prefeito de Olímpia. Parabéns pelo seu avô, pela belíssima história. E agora vamos voltar a falar de você. Como é que está o serviço público? Como é que está o trabalho nesta pandemia que, graças a Deus, parece que estamos partindo para as finalizações? Júlio, eu acho que a pandemia veio para mudar o mundo. Eu acho que assim, ó, eu tenho isso comigo de que as pessoas ou melhoram ou não, que é o mais triste. Mas a maioria das pessoas melhoraram. Tu tivesse tempo para refletir. Eu lembro que quando começou a pandemia, a gente em casa, a gente conversou assim, agora a gente vai ficar em casa em lockdown durante 15 dias. Nossa. Aí nós assim, 15 dias, será que a gente consegue isso? Cara, já se vai 1 ano e meio. No serviço público, a gente começou com limitações de atendimentos. Sim. E aí, só que nessa, todo mundo tem que se ajudar. Eu lembro que no início da pandemia, eu fazia o acompanhamento das suspeitas de Covid. Eu fiz durante meses, eu fiz o acompanhamento de fazer todos os dias o acompanhamento, fazer a entrevista com as pessoas para ver a evolução do caso deles. O atendimento odontológico ele ficou bem restrito durante bastante tempo. Pois é, ali em cima da pessoa, não chegasse a ter medo de pegar a Covid? Mas com certeza, por mais que a gente use máscaras, por mais que a gente use aquele interface, é bem perigoso. Então, os atendimentos eram restritos a só atendimentos emergenciais mesmo, com limitações ainda das atividades. Aquele aerosol que provoca, que a caneta de alta rotação, a broquinha, a famosa broca que ninguém gosta, ela jorra aquele aerosol e aquilo é muito perigoso e por isso até hoje a gente está com essas limitações. Certo. Então todo mundo foi se ajudando. Falo isso porque aí depois, com a vinda da pandemia, o SUS foi lembrado por quantas pessoas? O SUS está aí, o SUS existe, o SUS tem uma história maravilhosa e agora ele foi lembrado pelas pessoas. O trabalho que se faz no SUS, eu acho que é fantástico. Fantástico. Tá, eu tenho, como eu digo, eu tenho honra de ser dentista, eu tenho honra de trabalhar no serviço público e a gente conseguir muitas coisas. Nós temos várias pessoas comprometidas com isso. A questão da vacina, sim. Muito se falou a história de ter ou não ter vacina. Se nós tivéssemos vacina no Brasil, quando cheguem, Lauro Miller, 1000 doses, no outro dia eles conseguem aplicar. E essa é a realidade do Brasil. Sim. Nenhum país do mundo tem a estrutura de vacinação que o país tem. É verdade. Nenhum país do mundo tem a estrutura de assistência médica, de assistência odontológica. Foi tudo muito que o rápido, SUS tem. Né? Os aviões da Força Aérea, das próprias empresas se colocaram à disposição e essa vacina chegou onde se imaginava que ia levar meses, acabou chegando mais rápido. Na verdade, a falta de vacina que fez com que a gente não tivesse com ela mais avançado. Verdade. Então, assim, ô Júlio, mas voltando ao SUS, eu digo assim, tu tem muitas pessoas comprometidas com isso. Eu trabalho no SUS há 20 anos e eu digo assim, e a gente, é uma rotatividade muito grande, como tu dissesses, de profissionais, e eu acho que as pessoas tinham que ter um vínculo durante algum tempo, prestar serviço. Prestar serviço. E exatamente assim, quando a gente teve há tempos atrás a vinda dos médicos cubanos, houve um alvoroço, só que a capacitação deles para o atendimento nas unidades básicas era legal, era fantástica, fez com que os médicos daqui acordassem e se dispusessem a trabalhar hoje como estão trabalhando. Então, assim, ali a gente começa dos primeiros atendimentos e vai até as coisas mais complexas. Certo. Só que a demanda entre oferta e procura, às vezes ela é um pouco debilitada, a gente não consegue alcançar tudo. Ô Cris, e o serviço particular, você tinha aqui na Walter Vetterli, né, ali próximo à agropecuária,
o consultório. Hoje você está no Piemonte, né? Exatamente. Ô, Júlio, com a vinda da pandemia, eu sempre disse para a Melissa, cara, eu acho que poucos pais fazem o que eu fiz. 90% dos banhos dos filhos, quem dá sou eu. Certo. Cara, eu curto pra caramba brincar com eles. Sabia tudo de princesas e hoje eu estou aprendendo um pouco de super-herói, de carrinho, porque a gente vai na onda deles. Na onda deles. E exatamente assim, aí com a pandemia eu comentei com a Melissa, eu disse assim, eu sempre tive vontade de dar um tempo para a cabeça para curtir eles, porque isso passa muito rápido, a fase deles passa muito rápido. E se tu bobeou, eles não te querem mais. A Júlia, minha filha, está com 9, se a gente deixar ela de lá, ela já está feliz também. Agora, tem uma idade que eles querem. Eu disse assim, Melissa, eu vou associar as duas coisas. Como nas unidades de saúde a gente não está atendendo, não tem lógica eu ficar com o consultório aberto dizendo, não vem aqui comigo, mas vai lá no meu consultório que eu te atendo. Esse é o Cris, esse é o meu jeito de pensar. Então, o que eu fiz? Para os meus clientes que têm o meu contato, o meu WhatsApp, eu deixei sempre disponível, em eventualidades eu continuei os atendendo. Mas o consultório aberto eu não fiquei. Logo depois disso, assim, agora é hora de retornar. Então eu vou retornar agora como eu quero. Aí eu saí de uma sala que a princípio era alugada, fui montar um consultório como eu gostaria. E o atendimento hoje, eu estou tendo o prazer de ter atendimentos mais espaçados, e isso tem me dado mais prazer. Eu disse assim, porque tem dado mais tempo até, inclusive, para ficar com os filhos. Para a família, para o contato com os próprios clientes, e isso melhorou bastante a minha... Se é que se pode dizer, né, parece que é meio cruel falar que um lado positivo de pandemia, de qualquer tipo de pandemia, ou de uma guerra, ou de qualquer situação que coloque a humanidade como ficou, né? Mas talvez se não tivesse acontecido isso, você ainda estava acelerando igual um doido, igual muitos comerciantes, igual muitos vendedores, igual muitos empresários, que só acelera, e como diz aquela música, esquecido de viver. Exatamente. Eu digo assim, ó, com as crianças, com a família da gente, eu acho que a gente passou assim, ó, o pai e a mãe, a gente achou que ia ter bastante dificuldade, ficaram muito em casa, durante muito tempo a gente deixou meio isolado, isso não foi legal. Não. Mas só que daí tu, depois de passado, de todo mundo estando bem hoje, tu vê que valeu a pena. Nessa intersafra, minha irmã, a Bruna, que mora a 50 metros da minha casa, ela engravidou, nós não a visitamos, a filha dela nasceu, e um contato que era muito próximo, a gente distanciou justamente por isso. Sim. Mas só que daí, depois de passado, espero que esteja realmente passando, a gente vê o quanto acentuou esse vínculo de todo mundo. Acentua. É um estar próximo mesmo não estando conectado, né? Hoje conectado não estando próximo. Né? Exatamente. Hoje com a tecnologia, tu não deixa de fazer uma videochamada entre os familiares. Sim. E tu conversar, e tu discutir, tu brincar o próprio programa, né, Júlio César 8h30, ele surgiu, né, durante a internação no Hospital São José em Criciúma. Disse, o que eu vou fazer quando eu sair daqui, se Deus me permitir de me dar essa segunda chance? E lá eu tive uma ideia, disse, eu vou botar aquele estúdio para funcionar e vou trazer as pessoas para entrevistar. E assim surgiu quintal, surgiu horta, surgiu outras amizades, surgiram outras maneiras de ver o mundo. Eu acho que a humanidade vai ter que tirar algum resultado positivo dessa situação, Cris. Com certeza. Júlio, a gente mora em apartamento, eu estou correndo atrás, daqui a pouco alguns negócios à vista, para mim comprar uma casa também aqui no campo, para a gente mudar esse estilo de vida, para a gente poder curtir mais, para a gente poder... Ter um cachorrinho. Um cachorrinho, quem sabe? Cachorro não, eu tenho medo de cachorro. Um homem desse tamanho, tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo de cachorro, olha que incrível. Muito bem, Cris, mas eu gostaria de falar de um assunto que, primeiramente, eu quero ser grato, porque nós estamos num projeto aí de um álbum de figurinha no município de Lauro Miller, e não daria para colocar todas as equipes, todos os times que Lauro Miller já teve, desde o tempo da Liga Atlética da Região Mineira, desde o tempo da Liga Tubaronense de Futebol e da Liga Lauro Miller de Futebol, nós tivemos aqui vários e vários times. E um dia, né, assistindo na NSC TV, na RBS, na época, né, a entrevista que você deu,
falando de um dos seus hobbies, que um deles é o vôlei e acompanhar o futebol, né? Você já me disse. O cara é cortador de vôlei, desse tamanho, nessa altura, Júlio, aí, na rede. com bastante cabelo a mais, com muito peso a menos, e há uns 20 anos atrás eu jogava vôlei. Eu joguei bastante tempo vôlei. Quando fui em Florianópolis, eu estudei no Coração de Jesus, joguei jogos da Divina Providência, a gente jogou joguinhos abertos. É uma história bem legal, cara, e eu gostava muito. Jogava, assim, ó, era o dia todo jogando isso. Só que o tempo vai passando, hoje os dedos eles são mais direcionados para outra coisa. Tu não pode machucar, não porque é daqui que vem o teu ganha-pão. Daí que vem o ganha-pão, né? Não pode ter dedo machucado. E aí, com o passar do tempo também, lesões e enfim... Eu sempre gostei de vôlei, a gente jogou aqui pela CME em Lauro Miller, já joguei em Urlé, joguei por Siderópolis. E só que assim, ó, o tempo foi passando, isso é legal. Até há 2 anos atrás, nós tivemos um campeonato, eu disse assim, vou jogar também. Cara, a cabeça pensa em chegar, mas o corpo já não obedece mais. Mas é legal, mas dá para te participar, dá para te incentivar as pessoas. Nós já estamos na fase de ficar na cabine lá como comentarista ou então como técnico, sentadinho no banco. Dando opinião dá para gente fazer. Ô Cris, mas de onde é que surgiu esse hobby de desenhar os famosos escudos, antigamente se chamava de distintivo, que é aquele emblema que os times trazem geralmente no lado esquerdo do peito, né? Ô Júlio, eu sempre gostei muito de futebol. Com 6 anos de idade, o pai levou a gente no campo do Criciúma em 79, para a gente assistir um jogo Criciúma e Vasco da Gama. Era o nosso time de infância, Vasco, se ouvia Rádio Tupi, Rádio Globo, e a gente foi para assistir esse jogo. Nesse jogo, o jogo foi 1-1. Eu lembro do jogo, lembro do lugar onde a gente sentava no estádio, mesmo com essa idade. E dali o pai virou sócio do Criciúma, o pai é sócio do Criciúma é sócio benemérito já. Exatamente. Agora ele foi convidado, inclusive o pai faz parte agora do Conselho Deliberativo do Criciúma, nessa gestão agora. E desde então, assim, futebol eu sempre gostei de acompanhar. Hoje, Júlio, assistir uma partida de futebol pela televisão me faz dormir. Mas daí eu comecei, na minha infância, eu comprava muito a revista Placar, e aqui na União chegava sempre com 1 semana de atraso. Mas eu comprava e tinha todos os números da Placar, e não sei por que gostava dos escudos de futebol, recortava eles e colecionava daquela forma. Você era colecionador de escudos? Colecionava, assim, e buscava sempre estudando isso, sempre. E depois de um tempo, depois que eu comecei depois que eu me formei, com o computador, no tempo da aula de datilografia, eu conseguia desenhar o escudo do Criciúma, que são desenhos retos na máquina de escrever. Na máquina de escrever. E todo mundo, isso é fantástico, não sei o quê. Quando eu vi um computador na minha frente, eu disse assim, cara, isso não pode ser mais complicado do que na máquina de escrever. E aí eu comecei a desenhar. E nós estamos recebendo aqui, de presente, quero te agradecer, para ilustrar aqui o nosso estúdio, né, o escudo de futebol de clubes amadores do sul de Santa Catarina, onde eu tenho aqui o orgulho de ter o meu querido Atlético Mineiro Futebol Clube do Barro Branco, né, no qual a gente torceu muito. O Atlético Mineiro tinha um apelido de Pantera Negra. Era Pantera Negra. Tinha uma bandeira gigante lá no Barro Branco, com uma pantera preta, era linda aquela bandeira. E nós temos aqui o famoso Henrique Lage Futebol Clube, o Guatá, né, e tantos outros times, o Cairu, o Arizona e tudo mais. E o pessoal vai poder colecionar, porque tem uma página especial do álbum só com os brasões, né, dos times de futebol aqui de Lauro Miller. Tá faltando aqui só o Juventus do Rio Bonito, mas em breve o Cristiano vai estar colocando ali também. Nós estamos atrás de uma camiseta, né, Júlio, que tem um desenho, a resolução do desenho melhor para a gente reproduzir ele. Por enquanto só retrato falado. Só retrato falado. Só retrato falado. Mas a gente chega no acordo. Se alguém tiver aí o distintivo do Juventus do Rio Bonito, né, por gentileza, pode passar para mim aqui no canal, pode trazer aí para o Cristiano aí na unidade de saúde do SUS, né, aqui no centro da cidade. Olha só, cara, que maravilha, que beleza, Clube Amadores do Sul. Cris, parabéns, porque assim, muita gente nem sabe que essas coisas existiram, né, cara? Olha, eu tô vendo aqui o Puma Futebol Clube. Sabe de onde é, não? Esse Puma? Tá escrito embaixo, Júlio, eu acho.
Não, esse de Siderópolis, eu acho. Aqui mais 2 times, o Sul-América do Sul-América do Guatá. Olha só, cara. Cara, hoje eu tenho mais desenhos dos clubes locais. Depois disso, eu tenho trabalhado, tenho pesquisado através de fotos e tenho feito um trabalho bem legal. Mas voltando aos escudos, Júlio. Sim. Então assim, ó, eu gostava de recortar, comecei a desenhar. E nos passeios, eu e a Melissa, até a gente ter as crianças, a gente passeou bastante nos passeios. E nos nossos passeios a gente sempre vinculava uma coisa. A Melissa pedia um lugar para ir e eu gostava de ir num estádio de futebol. Como eu disse, o jogo de futebol na televisão não me fascina. O jogo em loco eu gosto pra caramba. E onde a gente viaja, a gente vai num campo de futebol, em mais algum lugar. Certo. E para conhecer história, para bater uma foto, e nessas idas e vindas a gente visitou alguns museus bem legais, tá? Entre eles, a gente foi uma vez para o Uruguai. E no Estádio Centenário, embaixo do Estádio Centenário, tem um museu que provavelmente ele foi idealizado, patrocinado pelo Furlan e pelo o centroavante esse que continuou jogando centroavante que era do Barcelona. Olha, o da mordida. Enfim, o da mordida da orelha. Soares? Soares. E assim, ó, e eles têm um museu fantástico com toda a história. A primeira Copa do Mundo foi realizada lá, com toda a história da Copa, E aí eu fui pesquisar a origem dos times do Uruguai e resolvi fazer um banner com os times do Uruguai. Eu disse assim, a minha intenção é voltar ou encaminhar para expor esse banner lá. Certo. Outra vez a gente foi para a Argentina na La Bombonera, visitamos o museu. Eu disse assim, cara, os desenhos que eu tenho dá para mim montar esses banners, dividido por estados, até porque eu tenho cerca de 5.000 escudos desenhados. Cara, é uma coisa meio que sem fim. Daqui a pouco tem que fazer um software para ir localizar o que o cara quer. É muito bem cadastrado. Só que assim, ó, com o passar do tempo, eu fui dividindo por estados. E tem um pessoal aqui de Lauro Miller que costuma ir na final do Campeonato Carioca. Sim. E nessa ida para a final do Carioca, eles visitam o CFZ, o Centro de Treinamentos do Zico. E assim, eu vou fazer um banner com escudos do Rio de Janeiro, vou presentear o Zico. Opa! Aí fui, na verdade, quando a gente foi lá, o Zico não estava, mas deixei de presente para ele. Depois recebi uma mensagem agradecendo dele e uma foto dele com o banner agradecendo. E lá com os caras que estavam no museu, foi o maior sucesso. Depois de um tempo, eles roubaram esse banner. Aí a pessoa que faz essa viagem, ele tem o contato dos filhos do Zico e o Bruno, filho dele, me ligou dizendo que o banner era fantástico, que tinha tido sucesso, só que tinham roubado de lá. E perguntou quanto eu queria para fazer um outro. E eu disse assim, não, para vocês eu não tenho interesse em cobrar nada, eu faço um e peço para o teu pai bater uma foto para divulgar isso. E aí sim, essa foto foi batida, ele me encaminhou essa foto. Numa outra vez, um pouco antes disso, quando o Roberto Dinamite esteve aqui num jantar que promoveram, trazendo o Roberto Dinamite, eu tinha um encarte... Aquele jantar aqui no Cruz de Malta? No Cruz de Malta. Eu estava ali, eu tinha um encarte com todos os desenhos de clubes que eu tinha. Sim. E o Roberto começou a contar uma história de futebol que... O Roberto era o meu ídolo de infância, Roberto, Zico, um a favor e um contra. Né? Sim, claro. E o Roberto, ele começou a contar uma história, estava eu e meu pai. Aí eu falei pro pai, eu vou lá em casa que eu vou dar um presente pro Roberto. Eu tinha esse encarte com todos os desenhos, eu peguei e assinei, Cristiano, fazendo uma dedicatória pro Roberto Dinamite. Opa! Aí eu peguei, fiz e presenteei ele. Cara, ele agradeceu na época. E nessa viagem pro Rio, que deve ter sido uns 6 meses, 8 meses depois, ele estava lá presente e ele veio e disse assim, cara, tu é o cara daquele desenho. Fantástico o teu trabalho. Cara, se isso te enche não tem preço. Não tem preço, cara, não tem preço. Júlio, depois disso, no consultório, um dia recebi uma ligação de um cara, o nome dele é Reinaldo Azevedo, Rafael Azevedo. Reinaldo Azevedo é outro comentarista político. Sim. Rafael Azevedo, dizendo que tinha ido no CFZ do Zico e que tinha visto esse banner e perguntou do meu hobby se eu estava a fim de fazer uma entrevista. Aí eu disse que, eu estou atendendo, mas eu já te retorno. Entrei em contato, fui ver primeiro quem era. Aí o cara cobriu 4 Copas do Mundo, um jornalista assim com... E ele entrou em contato para a gente fazer essa matéria. O nome do site do cara é Verminosos por Futebol, ele é lá do Ceará. E aí ele fez uma matéria, depois dessa matéria, foi vinculada, com bastante visualizações e tal. O pessoal da RBS entrou em contato para fazer.
Cara, como dentista, tu tem que pagar e pagar muito para te aparecer na RBS. Ou fazer algo de errado. Que Deus nos proteja disso, né? É verdade. E eles fizeram essa matéria em 2 reportagens, uma no Bom Dia Santa Catarina, outra no Jornal do Almoço. Da onde que eu pensava fazer isso? Isso serve para mim para quê, Júlio? Eu costumo sempre ter uma tela de desenho aberta e para mim, se eu estou eufórico demais, que as coisas estão dando muito certo, é lá que eu me tranquilizo. Se eu estou triste, é lá que eu me reergo. Exatamente assim, ó. Eu normalmente fico ouvindo alguma coisa e desenhando. E eu preciso da concentração daquilo ali. Habilidade para fazer isso, eu acho que para ser dentista, no espaço que a gente trabalha, eu tenho bastante. E a maioria das pessoas diz, pô, mas tá louco, porque é um programa tão antigo, tão sem recurso. Quando eu comecei a desenhar ele, não digo que era o único, mas foi o que eu conheci, e hoje tu tem programas muito mais fáceis de fazer o que faz. Só que aí qualquer um pode fazer. Então, assim, ó, o meu desenho tem uma marca d'água, o meu desenho, que eu vou ver de longe, eu vou saber que todo desenho tem. Nos 5.000 escudos que tem, todos eles têm uma marca d'água escondida. E tudo é desenhado assim, cara, quanto tempo tu leva para fazer um escudo? Vamos dizer que é mais ou menos o tempo de uma restauração. Tem restauração que tu leva 20 minutos, tem restauração que tu leva 1 hora. Se tu passar para valores, eu não quero fazer essa conta. Não quero fazer essa conta, porque senão tu diz assim, pô, eu podia estar em outro lugar. Mas, cara, é um prazer indescritível. Me diga uma coisa, você também já criou algum brasão de algum time imaginário, inexistente? Você tem a criatividade heráldica, né? Quem faz desenho de brasões são os heraldistas. Júlio, eu já fiz para alguns amigos que são colecionadores de outra coisa, inventei, mas baseado em outros. Não, na verdade, não... Criar não. Mas baseado em outros, porque eles são muito, muito parecidos e aí tu pede para contar a história, dá para fazer bastante coisa legal. Dá, sem dúvida nenhuma. Então, tá lá com o Roberto Dinamite, também teve alguma coisa no Maracanã? Como é que foi? Me conta essa história. Não, do Maracanã foi do centro de treinamento do Zico. Do centro de treinamento do Zico que está lá. Muito bem. O Zico tem esse CFZ do Zico, quando o Zico tinha um clube profissional, ele tem uma área de uns 3, 4 andares, que é um museu. Cara, tem muitas flâmulas, muitas fotos do tempo que ele jogou no Japão, dos jogos por aqui, na Itália, assim, e tá meu banner lá junto, e ele fez bastante sucesso. É bem legal a história. Nessas outras andanças, Júlio, uma vez a gente também teve no Museu do Futebol, no San Siro, na Itália, que eu disse assim, são as coisas que me fascinam nisso aí, que eu disse assim, cara, quem sabe um dia a gente colocar lá, porque o trabalho é único. Então, hoje, assim, eu tenho vários sites de futebol que eu pesquisava, e os meus desenhos, eles são todos padronizados, do mesmo tamanho, coisa de gente chata, de gente maluca mesmo, padronizadas exatamente do mesmo tamanho, com a mesma proporção. E de alguns sites que fazem, que tem sites de escudos de futebol, hoje eu desenho e repasso para eles. Que o deles não tinha um visual legal, eu refaço e passo para eles. Então, quem me contribuía comigo, hoje eu contribuo. Dentro da tua pesquisa, vou falar um pouquinho do meu time do coração e de infância do Barro Branco, é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve 2 distintivos, né? Você colocou aqui o mais antigão. Na minha época, nos anos 80, era uma réplica, aliás, uma cópia do São Paulo. Do São Paulo, né? Mas era muito bonito. E o Atlético tinha a segunda camisa, que era a camisa do São Paulo. A camisa branca com a faixa vermelha e a faixa preta. Júlio, depois disso, agora há pouco tempo, eu comecei a fazer o quê? Resgatando as fotos que o pessoal... Por exemplo, o Daniel Chu tem no Facebook dele. Eu tenho resgatado a foto dos uniformes dos times antigos e dos escudos de futebol. E a minha intenção é fazer um trabalho, resgatar dentro daquilo que a gente conversou, da ideia do álbum, de resgatar isso aí. Eu tenho vários uniformes desenhados. E aí, assim, eu estou em busca disso. E a questão dos escudos, não só na nossa região, mas assim, quando se comprava um uniforme, eu acho que se elaborava, alguém tinha a ideia de formar um escudo, às vezes baseado num clube nacional. O Guatá, por exemplo, tem
5, 6 escudos diferentes, com algumas alterações, mas para quem desenha e fica fissurado nesse desenho, que visualiza aquilo com outro, são sempre desenhos diferentes. Isso não é coisa só de time pequeno, não, né? Não, o próprio Flamengo teve várias alterações do exatamente, assim, fornecedores de material esportivo diferente desenham os escudos dos times diferentes. E assim, com o passar do tempo, eles vão mudando, todos os clubes vão mudando. Vão fazendo pequenas alterações. Pequenas alterações. Olha, eu quero te parabenizar por isso e já de antemão te agradecer, né? Porque em breve a população vai saber, né? Que vai haver um álbum de figurinhas para o ensino fundamental, né? Onde as crianças vão aprender história, geografia, turismo, conhecimentos gerais e assuntos relacionados ao futebol. E como não dava para colocar todos os times, senão o álbum ia ficar uma bíblia, né? A gente teve a ideia de colocar os brasões, né? Os distintivos, gentilmente cedidos aí pelo Cristiano, numa das páginas do álbum de figurinha, que, se Deus quiser, o ano que vem vai estar aí nas escolas, né, para as crianças colecionarem e conhecer muita coisa boa sobre o nosso município. Muito obrigado, Cris, já te agradecer de antemão. Júlio, eu acho que com isso, até aproveitando a oportunidade, a gente pode tentar com isso fazer com que as pessoas resgatem essa história. Às vezes as pessoas têm uma camisa antiga, uma camisa que está lá, que para eles servem de pano, tem a história, mas eles não sabem o que fazer. Se de repente a gente conseguir resgatar essa história, o Henrique Lage, por exemplo, agora em 24, o Henrique Lage completaria 100 anos. O Estatuto do Henrique Lage é de 1º de janeiro de 1924, 100 anos daqui a 3 anos. O seu Wilson Gabriel, ele me deu um material, ele me emprestou, ele deixou esse material fantástico com a história do Henrique Lage, muita coisa interessante. E eu tenho resgatado bastante coisa. Eu disse assim, que as pessoas que gostarem, que tiverem interesse disso, que quiserem nos procurar, através do Júlio, vou usar o Júlio também. Canal tá à disposição. Pra gente poder fazer isso aí, daqui a pouco resgatar. A nossa história com o futebol aqui, ela é fantástica. Falar nisso, eu tenho a data de fundação do Henrique Lage e a data de fundação do Guatá. E não tenho, infelizmente, a data de fundação do Atlético Mineiro Futebol Clube. Sei, por informações, de que é antes de 1947, porque quando o Valdir Teixeira, grande abraço para o seu Valdir, aí, o pai da Liane, do Alex, disse que quando ele chegou em 47, que ele veio de Florianópolis, para trabalhar em Lauro Miller, o Atlético Mineiro já existia. Então, se alguém tiver informações concretas da data de fundação do Atlético Mineiro Futebol Clube do Barro Branco, por gentileza, passe para a gente poder passar essas informações, inclusive para colocar também nesse álbum que em breve vai ser confeccionado. Cris, eu gostaria de deixar aí o microfone do nosso bate-papo à tua inteira disposição, porque eu sempre digo para o Rangel, quando a gente traz gente que tem conteúdo, né, o programa acaba ficando pequeno, né? Mas a gente já sabe que através do YouTube, do Facebook, muito mais do que esse tempo, às vezes as pessoas desligam e mudam de canal. Então eu quero deixar aí para suas considerações, se tiver alguma coisa que eu não levantei aqui com relação a esse assunto, e já fica o convite para participar no outro dia de uma segunda rodada de bate-papo. Júlio, eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, eu acho que a ideia é fantástica de resgatar a nossa história através... todos têm uma história, algumas coisas boas, outras ruins, elas podem servir de exemplo para as pessoas. Então, esse teu programa é fantástico, eu assisto assiduamente, tenho assistido todas as entrevistas e me coloco sempre à disposição também no que precisar. Eu que agradeço. Muito bem, eu agradeço mais uma vez em nome do nosso canal, né? O nosso patrocínio aí da Uniaselv e também da Izuc. E você já sabe, né? Deixa o seu likezinho aí, se gostou desse programa, faça aí os seus comentários. No Facebook, você, por favor, compartilhe com seus amigos, né? Deixe também os seus comentários. E já sabe, você pode ser o próximo convidado a estar aqui nesse sofazinho de 2 lugares, batendo um papo com o Júlio César no programa Júlio César 8h30. Eu tive o prazer e a honra de conversar com o Cristiano Hilbert Briguente, o Cris, né? Grande abraço, Cris, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.